Olá, vamos falar das agências reguladoras. Conceito: agências reguladoras são autarquias. São autarquias com a função de disciplinar e controlar, ou seja, fiscalizar, né? São autarquias que têm essa função de disciplinar e controlar determinados serviços públicos que foram descentralizados para particulares, ou então disciplinar e fiscalizar atividades privadas de interesse social. Então as agências reguladoras são autarquias que se prestam para disciplinar e controlar serviços públicos descentralizados, ou então atividades privadas de interesse social. Então nós temos aí duas agências reguladoras com previsão na Constituição Federal. É o caso da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Essas duas agências estão previstas na Constituição, artigos 21, inciso 11 da Constituição, e também o artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição. As demais agências reguladoras, elas não têm previsão constitucional, elas têm apenas previsão legal. Então, cuidado com isso. Nós temos duas agências reguladoras com previsão na Constituição e as demais são previstas em lei. Nós temos uma lei que rege as agências reguladoras. Qual é esta lei? É a Lei 13.848. 13.848 de 2019. Então é importante saber o seguinte: a agência reguladora, ela regula, não é isso? O próprio nome já diz, ela regula, ela disciplina, ela regula, ela controla. Primeiro, serviços públicos que o Estado descentralizou a particulares. É o caso, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, ela vai disciplinar, fiscalizar serviços públicos que foram descentralizados para particulares prestarem. Tá? Então, aí está relacionado aí com as privatizações, né? E também nós temos agências reguladoras que disciplinam, que controlam atividades privadas de interesse social. Atividades privadas de interesse social. Por exemplo, é o caso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela vai fiscalizar uma série de atividades privadas. Temos também a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então, as agências reguladoras, elas vão fiscalizar, então, serviços públicos que foram descentralizados a particulares, e também temos as agências que fiscalizam atividades privadas de interesse social. A natureza jurídica das agências reguladoras são autarquias. São autarquias especiais ou autarquias de regime especial. Pode ser uma autarquia federal, distrital, isto é, do Distrito Federal, estadual, municipal. Então, as agências reguladoras podem ser criadas em todas as esferas da federação. É possível a agência reguladora estadual, municipal, do Distrito Federal. É claro que a maioria acaba sendo federal, né? Mas é uma autarquia especial. Ela não é uma autarquia comum. A autarquia especial nós já vimos, é aquela que tem uma autonomia administrativa maior. Tem algumas peculiaridades. Ela tem peculiaridades que a autarquia comum não tem. Ela tem um regime especial. Então, por que é uma autarquia especial? Primeiro, os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo presidente da República após o nome ser aprovado pelo Senado Federal. Estou falando das agências reguladoras federais, né? Agências reguladoras federais, os seus diretores,
são nomeados pelo presidente da República e os nomes devem ser aprovados aí pelo Senado Federal. Ao passo que nas autarquias comuns, quem nomeia os dirigentes não é o presidente, é o ministro de Estado, é o respectivo ministro de Estado. Uma outra peculiaridade, essa sim muito importante, é que os dirigentes, os diretores das agências reguladoras, eles têm mandato certo. Tem um mandato de 5 anos, sendo vedada a recondução ao cargo. Então tem um mandato certo, mandato de 5 anos. Bom, qual a importância disso? A importância é que eles não podem ser demitidos ad nutum. A demissão ad nutum é aquela demissão imotivada, sem motivo, por razões políticas, né? Eles não podem ser demitidos aí por razões políticas, aquela demissão imotivada. Já na autarquia comum, os dirigentes que foram indicados aí politicamente podem ser demitidos ad nutum. Então, na agência reguladora não há essa demissão ad nutum, essa demissão imotivada, o que garante, né, a independência, a autonomia administrativa. Tá? O mandato desses dirigentes, desses diretores, não coincide com o mandato do presidente da República que os nomeou. Essa é uma outra característica. Um presidente da República nomeia, mas não para o mandato dele. Não vai coincidir, a diretoria não vai coincidir com o presidente que o nomeou, que nomeou. E uma outra característica importante também é o poder normativo técnico, né? Então vamos lá. Vamos falar das prerrogativas das agências reguladoras.